Olá, pessoal, eu sou o Daniel Fattori E eu sou o Nelson Gaudio. e esse é o podcast Em Série. E aí, galera, esse é o podcast Em Série, que a ideia aqui é falar das principais séries do momento, tentar aqui fazer uma crítica, uma resenha de cada temporada. De trazer para discussão também, né, de todas as séries e que estão acontecendo, e também fazer com que os fãs de séries como eu e o Daniel temos uma discussão mais ampla daquilo que a gente gosta e apresentar para as pessoas aí que a gente conhece e para todo mundo que tem interesse as séries que são as que a gente considera as melhores do momento. Certo. Então a nossa proposta mesmo vai ser falar cada episódio de uma série diferente, sempre com uma ideia de falar de uma temporada inteira, ao invés de ficar falando de episódios isolados. E hoje, especificamente, a gente vai começar falando da série The Flash. Sim, The Flash. Muito bem. De onde veio Então, The Nelson, o Flash? que você tem para dizer aí de The Flash? Eu tenho muita coisa, na verdade, assim, mas só também para explicar para os nossos ouvintes aí, né, a ideia que a gente teve quando montou essa proposta foi deixar um pouco claro que a primeira parte do nosso áudio aqui, a gente não vai revelar nada para os ouvintes, tá? A gente vai falar de uma forma mais genérica para você que está ouvindo aqui a gente não ter spoilers aí, né? Não estragar a série para você e te gerar o interesse de você mesmo aí, né? Ver e descobrir a série por si só. Ah, Né? tá. Então não é pra eu falar que tal personagem morre, então é isso. De preferência. A não ser que você queira ter um backlash, né? Sim. E tudo mais. Assim, o primeiro o que a gente pode explicar do The Flash é que o The Flash ele surgiu aí com uma ideia desenvolvida pelo Geoff Johns, que é um dos caras grandes da DC. Ela é uma série que derivou do Arrow, que já é uma série que já estava na sua terceira temporada na CW. CW é a distribuidora oficial da série. Sim. E o personagem foi introduzido, né, até no Arrow, né? Ele apareceu em... Foram quantos, cara? 2, 3 episódios? Acho que são 2 episódios, uma dupla de episódios. Foram no meio da temporada, assim. E depois ele teve o seu piloto, né, no ano seguinte. Uhum. Mas já nos episódios, né, ele já é introduzido a ideia de que ele se tornará um super-herói. Né? Sim, não sei o quanto que isso seria um spoiler, mas termina os episódios de Arrow mostrando o acidente que dá os poderes, né, ao Barry Allen. O que depois vira metade do primeiro episódio do Flash, né? Se você lembra bem. Sim. É que, né, eles desenvolvem melhor a ideia do personagem recebendo os poderes. Uhum. E ele vai ter maior desenvolvimento na série, mas ele, na verdade, já é mostrado como personagem no Arrow. E você acha que, para quem tá ouvindo e de repente se interessar por essa série, né, The Flash, que vale a pena ir buscar os episódios do Arrow pra assistir antes? Olha, eu acho bem complicado, assim, né? Que nem a gente tem amigos que não assistem Arrow. Uhum. Eu, particularmente, né, a gente assiste Arrow, eu tenho... A gente vai fazer ainda um dia, vai falar bastante, Uhum. tem bastante coisa pra falar de Arrow. Eu acho que é interessante, mas eu não acho que é essencial. Uhum. Dá pra saber, dá pra entender o personagem só assistindo Flash. Uhum. No que vai ter no futuro também, assim, vai ter aquela relação, mas eu não consigo ver como algo assim extremamente necessário. Acho que vale a pena a gente comentar aqui, então, pra quem realmente não sabe nada, nunca viu um episódio, nunca viu nenhuma propaganda na televisão. Então, como que é essa série, assim, né? Tipo, beleza, acho que todo mundo sabe que o The Flash é um cara super rápido, que veste uma roupa vermelha. O homem mais rápido do mundo. O homem mais rápido vivo, né? Sim, é. Mas afinal, como que é isso, né? Parece um filme da Marvel, parece um filme da DC. O que parece, afinal? Você acha que você consegue
resumir aí? Eu diria que ele é a tentativa da CW de trabalhar com a parte de superpoderes. E ele definitivamente toma aquela tonalidade pós... que a gente observa assim, né, dos filmes de super-herói, que é uma coisa pós Guardiões da Galáxia, sabe? Que fica um tom mais aventura, um tom mais leve, mais né? suave, leve, exatamente, um tom com mais suave. Não fica bastante aquela... toque de comédia, né? Sim, bastante comédia e... Acho que vale a pena comentar disso, principalmente pelo fato de que o Arrow, desde a primeira temporada, tem um tom mais Sim. sombrio, assim, né? Porque o Arrow é o Batman Begins, né? Ele é uma versão... Eles não tinham dinheiro pra fazer uma série do Batman, eles fizeram do Arrow. É que eles não queriam usar o nome, né? Aposto, né? Porque tudo não bem. pode, né? Porque não pode, Batman é sagrado, né? Então a ideia era essa, né? Sim, Tipo, é uma coisa mais sombria, aí a partir do momento que surge o Barry Allen, né, que é a identidade do The Flash, as coisas vão ficando um pouco mais suaves e a série do The Flash, ela realmente tem um tom de aventura, comédia e um pouco de drama, né? Sim, o drama, até mesmo o drama, assim, ele é bem menos acentuado, né, por assim dizer. Ele tem questões, e mesmo assim também, né, ele tem questões que o que impulsiona ali o personagem a princípio é a questão do assassinato da mãe dele, que até o momento em que ele aparece no Arrow é para investigar esse assassinato que tem aí circunstâncias naquele momento, né, desconhecidas. Acho que vale a pena comentar que acho que esse é o arco principal, né? Sim. Eu acho que sim. é isso que vai mover a primeira temporada inteira. Sim. E isso não é um spoiler, né? Pra quem não. já estiver ficando meio irritada, isso já é dito tá contando a série inteira. Desde o começo. E a história é essa. Quando o Barry Allen era criança, a mãe dele foi assassinada em circunstâncias, no mínimo, estranhas, né? Pra não dizer sobrenaturais. Ela foi assassinada por ela morreu e por um borrão. Por assim dizer, né? Algo que não dá pra ser visto e por conta de ser um fenômeno meio que sobrenatural, o pai dele acaba sendo implicado, né? Sim, porque só eles estavam só ele tava na lá, casa e tudo mais. Você não tem como argumentar que um borrão matou a sua esposa, ele acaba sendo preso e quando a série começa, o pai dele já tá preso há muitos anos, eu nem lembro, né? Mais de 20 anos, não sei. Não chega a ser 20 porque o próprio personagem tem 20 e poucos, né? A gente não sabe quantos ele tem, mas ele tem 20 e poucos. Desde criança, né? Por volta de 10 anos, eu acho, eu diria assim. Mais ou menos isso. Acho que entre 10 e 15 e toda a história e também uma boa parte dos personagens tem a ver com a família do Barry Allen, né? Que como o pai dele é preso e a mãe dele tá morta, ele acaba sendo criado pelo personagem da série que se chama Joe West, né? Que é um detetive da polícia. Sim. E, na verdade, essa história ela também não tá muito longe do que era a história, uma das origens no comics, tá? E quando a gente das diz muitas origens, né? E quando a gente diz uma das, é porque quem gosta de comics aqui e sabe como é que, né? Que gostam de refazer a origem, né? Olha pro Homem-Aranha aí, já mataram o Tio Ben 2 vezes, pelo menos no cinema. E se eles pudessem, acho que matariam a terceira se o público não reclamasse. Mas, enfim. O que importa é que assim, a história do Barry não é muito diferente do que é nos quadrinhos. O que muda é isso aí que você está falando, né? Que é essa questão da família por quem ele é criado, né? Que é o Joe West. Os West eles já existiam, né? Nos quadrinhos eles têm um histórico com os velocistas, né, bem grande nos quadrinhos. E aí eles são introduzidos de uma forma complementar. Porque a série, eu acredito que eles optaram por simplificar a questão do núcleo familiar do Barry né, e tipo, fazer com que fosse tudo uma coisa só. Vale a pena falar disso porque realmente o Joe ele é um personagem principal. Ele não é um personagem que é o pai dele, aparece 3 vezes, não. Ele vai aparecer, acho que literalmente em todos os episódios. Porque na verdade ele é um detetive da polícia e o Barry é um investigador da polícia também, né? Sim. Ele é um investigador científico da polícia. Ele é um CSI, né?
Então eles trabalham juntos, né? Eles trabalham em família lá. E ele é, aliás, vale ressaltar também que a questão da personalidade dele ele é um CSI por conta do acontecimento, né, da morte da mãe dele. Né? Então, assim, ele tá vinculado à polícia também por conta disso. Sim, né? Sim, verdade. Pra tentar resolver o mistério um dia. Sim. Né? E ele tem esse relacionamento com o Joe, é paterno mesmo, ele considera o Joe como um pai, assim. Ajudou ele não... tem uma forma bem madura até, né, se você for pensar, né, ele considera o Joey um pai, mas ele não desconsidera o pai dele de verdade, né, até mesmo porque ele não considera o pai dele como culpado pela morte, né. Então ele... Sim, o pai dele, inclusive, aparece como um personagem recorrente. Não é todo episódio, mas ele chega a visitar, né, o pai dele algumas vezes, né? Sim. Não é nenhum spoiler também. Sim. Inclusive, o ator do pai dele, o pai dele biológico, é o ator da primeira série do The Flash dos anos 90. De 1991, né? Se eu não me engano. Por aí. O que é algo bem legal, na verdade. É um ator competente, acho que serve como uma homenagem ali pra quem assistiu na época. Eu confesso que eu não assisti um episódio ou outro. Bem esporádico também. Que aproveitando esse assunto, né, de investigação de polícia, acho que uma coisa que vale a pena ficar claro para quem se interessar pela série é que é uma série que tem estrutura de investigação e que alguns vão chamar de procedimento, né, em inglês procedural drama. Então todo episódio vai ter alguma investigação acerca de alguém que está usando algum poder, algum superpoder e causando confusões na cidade, por assim dizer, né? Sim, e aí acho que vale a pena explicar isso, né? Da onde que vem os poderes do Barry para explicar um pouco por que só tem um isso, pouco ainda nessa questão de ser de procedimento, né? É que a série ela não é, digamos que um seriado, assim, ela não é sequencial cada episódio, né? Ela tem um tema central geral, assim, que vai rolar ali, um vilão central e tudo mais. E dentro disso vão ter os episódios isolados com as suas consequências, né? Então, tipo, ela é sequencial, mas não é, né? Não sei como é que eu posso explicar melhor isso. Eu acho que acaba sendo muito parecido com essas séries clássicas, mesmo o CSI, assim, né? Sim, bem nesse sentido. Né? Talvez o CSI é até um exemplo meio exagerado, porque talvez tenha menos continuidade, né? Ou se não, talvez como Arquivo X, né? Que era conhecido pelo monstro da semana, né? Sim. Então é mais ou menos isso. Toda semana vai ter um vilão que ele vai enfrentar, ele vai ter que investigar, ele vai ter que descobrir como vence ele. Correr mais rápido. Ao mesmo tempo que... Correr mais rápido, né? Ao mesmo tempo que vai desenvolver algum ponto da história principal. Lembrando que a gente falou, a história principal é realmente esse fenômeno da morte da mãe dele, que vai implicar num vilão específico, que acho que não dá pra falar muitas coisas sobre ele sem falar spoiler. Sem falar spoiler, exatamente. Então, basicamente, a estrutura da série é essa. Acho que vale a pena pra quem se interessar ter isso em mente, né? Sim, e complementando também é a questão que é o vilão da semana e o poder da semana também, né? Tem isso, né? Que a gente observa assim é que toda semana ele vai ter que sei lá, tem um vilão, porque o que acontece com o Barry? Da onde vem o poder do Barry, né? O poder dele veio de um acidente. Um acidente, aconteceu um acidente, e esse acidente não deu os poderes únicos exclusivamente para ele. A diferença dele para todo o resto do mundo é que ele é uma boa pessoa, né? Pelo que a série tenta passar. E todo o resto é criminoso ou confuso, que não sabe o que fazer com o poder e acaba utilizando de forma a prejudicar as pessoas. Tema clássico de quadrinhos, né? Sim. Existem pessoas com poderes também que são do bem, por assim dizer, mas aparentemente poucas, né? A maior parte das né? pessoas ficaram loucas, já eram malvadas. Exatamente, ou já eram, né? Porque a maioria dos vilões já tinha algum perfil criminoso ali atrás, né? Então teve essa explosão de um acelerador de partículas que libera algum tipo de energia, né? Que a Dark Matter, né? De energia escura. E aí por conta disso, não só o Barry, como literalmente dezenas de pessoas na cidade, né?
acabam adquirindo poderes, né? Esses poderes vão variar bastante, né? Sim. O The Flash, que eu acho que ele é super, super overpower, né, por assim dizer. E uma coisa que é interessante realmente é essa história de que ele é uma história de origem, né? Sim. Então ele acabou de adquirir os poderes, ele é rápido, mas ele não sabe o quão rápido ele não sabe o que fazer com essa velocidade. Nem o que implica ter essa velocidade, né, também, né? Então entra nisso que você falou, que cada episódio ele vai desenvolver algum aspecto dessa velocidade, e aí tem uma figura de um mentor da série, né, que é o Dr. Wells, que é um cientista que trabalha no Star Labs, né, que é o laboratório onde teve o acidente do acelerador de partículas, e ele acaba sendo uma figura de mentor. Então, ele que sempre, ou que quase sempre, vai bolar alguma estratégia de como vencer o vilão. E isso sempre implica o Barry ter que fazer algo realmente incrível que ele nunca fez antes. Até mesmo que ele não entende, né, o que ele poderia fazer, porque a novidade do momento para ele ali é o poder, né? Acho que até uma coisa legal de se comentar, eu não sei para quem não lê comics, não leu comics, é que, bom, o The Flash, no senso comum, ele é o cara rápido, né? Ele é tipo um corredor, né, um atleta, mas tipo, não é isso. E não é só isso, né? A série vai explorar isso de forma muito legal, assim, acho que é bem interessante mesmo. Então, sim. Eu não vou nem spoiler a série, né? Vou falar um pouco do comics mesmo, né? Tipo, o Barry, por exemplo, ele pode vibrar as moléculas do corpo dele e passar através de objetos, por exemplo. Sim. Ele pode correr tão rápido que ele viaja no tempo. Que mais? No comics, no quadrinhos, dá pra dizer que ele é realmente muito, muito poderoso. Muito mais. Porque nem se compara com o que a série chegou, mesmo na segunda temporada, né? Mesmo na segunda temporada, exatamente. Pensa que o Flash, sei lá, eu tenho tendência de pensar que ele é um dos 3 ou 4 mais poderosos do universo DC, né? Mas isso pode ser discutível, né? Sim. Mas, enfim, ele realmente é muito poderoso, a ponto de que você não teria como encostar nele porque ele vibra as moléculas e você passa através dele, né? Isso, é nos quadrinhos, né? Sim, tô falando no quadrinho. Sim. É que eu não quero spoiler, né? Sim. Então, bom, basicamente isso. Ele vai desenvolvendo, então a gente vai acompanhando o amadurecimento dele ao longo da série. E isso tem sido bem legal, né? A gente tá falando da primeira temporada, mas a gente já tá hoje em dia já bem mais avançado, bem mais segunda, evoluído, né? E ele realmente continua evoluindo constantemente, que acaba tornando bem interessante, assim. Sim. Mas e agora, assim, tudo isso não vem sozinho, né? Grandes poderes. Vem grandes responsabilidades, mas não só aí, não era isso que eu ia falar. É que assim, quando a gente vai comparar com o quadrinho, o herói, ele é sozinho, né? Ele por si só, ele sabe fazer tudo, ele entende tudo, tem capacidade de tudo, se descobre, né, de um jeito miraculoso. E na série não, a série tem todo um... Tem o time Flash. Né? Tem todo o time Flash, exatamente. Acho que vale a pena comentar vagamente aqui dos personagens que vão ter. Acho que tem pelo menos 2 ou 3 que são bem importantes, né? Você já falou do Dr. Wells, que é o mentor dele, que é um cientista, né, que é o dono, presidente do Star Labs, que é o laboratório responsável pelo acidente. Temos também o Cisco Ramon. Sim. Que é o Francisco Ramon. Né? O Cisco, ele é um engenheiro, né? Eu acho que ele é engenheiro, ele é um dos responsáveis pela construção do acelerador de partículas que gerou o acidente. Um dos, né? Sim. E a Caitlin Snow, também funcionária do Star Labs. Que é uma médica, né? Sim, é uma médica bioquímica, só falta ser hacker também, porque de resto, né? Aliás, o Cisco... No universo CW, todo mundo é hacker. Todo mundo é hacker, né? E o Cisco também, ele é o hacker. Ele não é o hacker mais hacker de todos os hackers, mas ele definitivamente é um hacker. O Cisco, ao longo todos os episódios que já teve, ele sempre vai solucionar as questões técnicas, coisas de maquinários, tecnologias, inventar armas, inventar armaduras. A própria roupa do Flash acaba sendo inventada por ele, né? Sim. Pelo Cisco. Digamos que o Barry, ele só tem os poderes, né? E usa eles, por assim dizer. Todo o resto, equipamento, aparato, soluções, tudo é pensado em conjunto aí. Tem todo um trabalho de equipe pra lidar com o que acontece.
Acho que a série deixa muito claro, né? Já começa a reparar isso nos primeiros episódios, uma ideia de que o Barry Allen seria meio imaturo mesmo, né? Acho que emocionalmente e até por questões É, de vida, assim, também. E a todo momento é trazido essas questões, né? Então sempre vai ter sim. alguém na equipe lá que vai resolver alguma questão que ele não consegue resolver, ou que vai fazer algum tipo de discurso motivacional para que ele E resolva esse também. discurso, né, é o que não falta. É, Digamos que, pra deixar bem claro aqui, tá, gente? Barry Allen é a pessoa mais insegura da face da Terra, tá? basicamente. Basicamente, assim, tipo, acho que se a gente for enumerar aí quantas vezes ele precisou de um discurso, e eu acho que não tem um personagem na série que Uhum. apareça que que não esteja ali em algum momento pra falar pro Flash que ele consegue, Aham, aham, né? sim. Assim, seja o que for. Mesmo que ele Alguém já tenha conseguido já antes, tenha conseguido ele antes, vai vai. esquecer disso Isso. E e vai semana ter que que ser de vem. novo. Vão ter que motivar ele de novo, né? Sim, sim, exatamente. Eu colocaria E isso como um ponto meio negativo, assim, né? Acho que tem alguns é um pontos pouco é um pouco o ponto cansativo da série, né? Acho que é um pouco disso também. Eu acho que acaba sendo, minha opinião, não sei o que você acha, acaba sendo um efeito colateral de ser uma série que não tem um sequenciamento, como a gente estava falando antes, né? Sim. Não é como ela é um vilão por semana, as coisas são meio isoladas. A impressão que eu tenho é que eles querem sempre retomar porque eles acham que, sei lá, a pessoa que vê não vai ver todos os episódios, né? Não, a impressão que eu tenho é que eles querem que qualquer pessoa que vá ver em qualquer momento Uhum, vai entender o panorama geral da coisa, entendeu? E um personagem que a gente esqueceu de falar, que esqueceu não, né? A gente deixou pro final pra falar, vai. uhum. Que é o melhor personagem da série, que é a Iris. A melhor personagem da série. A filha do Joe, né? Isso, é Então filha do Joe, tá, acaba gente? sendo a meia-irmã do Barry, É né? isso que eu ia falar, por isso que eu falei filha do Joe, ela não é minha irmã, tá? A gente esquece essa parte de minha irmã. A Iris, assim, o Joe ele é pai solteiro, ele acredita na inocência do pai do Barry Uhum. e acolhe o Barry na situação, né, de ter pai preso e mãe assassinada. É, E no fim, assim, a Iris, ela quando a gente brinca aqui que ela não é a minha irmã do Barry, é porque ela, além de ser filha do Joe, ter sido criada com o Barry desde os, sei lá, seus 10, 12 anos de idade aí, por isso que eu ressalto que ela é minha irmã dele. mano, e ela é o interesse amoroso do Barry durante a primeira temporada praticamente inteira. Exato. E muitos conflitos relativos a isso também, por É. questões Uhum. do próprio. Não conflitos. Você acha que entra na parte das questões dos conflitos internos do Barry, né? Uhum. E tendo poderes, como que ele vai lidar com isso Uhum. e tudo mais, né? E como que ele vai se declarar pra Iris. E a Iris tem um namorado, noivo, né? Sim. Que é também o parceiro do Joe. Então você tá Então, querendo dizer que é uma novela isso? eu não queria falar que era, Mas mas não, isso tem tem. que ser dito, né? Não, não, mas é aí que tá. Eu refleti bastante sobre isso, sabe? E eu acho que assim, é um pouco. Quando a gente fala que se a gente achar que isso é um pouco negativo, é por causa da gente. O problema somos nós. Porque isso faz parte da vida, cara. Todo mundo tem com suas complicações amorosas. Às vezes, ela não é tão bem trabalhada, como eu acho que não é no caso do Flash. Eu acho que tem séries de super-herói até, Uhum. que fazem e trabalham isso de uma forma mais orgânica, por assim dizer, uma forma Uhum. mais, né, É assim, mais fluida e dinâmica, né? fluida e dinâmica, exatamente. Eu acho que pro Flash fica, em muitos aspectos, uma forçação de barra ali, mostrando, tentando fazer o casalzinho, sabe? Tenta Uhum. empurrar ali o Byres, sabe? Tipo assim, eles querem socar na sua cara que É, tem um casal ali, vamos abordar pra todo mundo tudo que tiver. tem um ponto mega importante, que realmente é isso. É uma série que vai ter um foco muito grande nesse drama. Não só esse, como os outros que a gente falou, de amadurecimento, Sim, responsabilidade. Então, assim, a maior parte do tempo, não é que o Barry vai estar lutando e o Flash vai estar fazendo combates incríveis, não sei o quê. Não, a maior parte dos episódios realmente são os dramas, os conflitos de relacionamento e
diga-se de passagem, é uma fórmula bem conhecida desse canal, que é a CW, né? O Arrow vai ser assim, outras séries da CW vão ter esse mesmo formato, que é um formato que é meio orientado para Sim. adolescentes e jovem adultos, né? Jovem adulto, adolescente não existe mais. Hoje em dia tudo é jovem adulto. Ah, verdade. Né? Você vai pegar o livro lá, tá, jovem adulto. E o que realmente, assim, são os temas... o que é ali, que traz a gente ali, o que deixa a gente bem fixado na série, essa questão, assim, dos temas que são trabalhados, é a questão do sci-fi. Tudo é baseado na questão da ciência, né? Uhum. O próprio evento que causa os poderes dele, eles tentam trazer ali como uma coisa científica, uma coisa real, uma coisa, digamos que é a ficção científica, né? Uma coisa que supostamente é plausível, né? Desde que Sim. você não pense muito nisso, né? Uhum. Realmente a série tem a pegada ficção científica, a pegada sci-fi e tudo. Todo episódio vai ter alguma explicação pseudocientífica, né? Talvez seja uma maneira correta de falar para as coisas que acontecem, para os poderes do Barry, para os poderes do vilão. O próprio Dr. Wells lá que a gente falou que é o mentor dele sempre ter uma solução científica para as questões que estão acontecendo. Acho que sim, acho que é isso. Quem não gosta muito de ficção científica, acho que realmente é uma coisa 8 ou 80, né? Que Às vezes eu pode ser aquela converso coisa muito absurdo, né? Não gosta disso. eu converso com algumas pessoas que realmente odeiam, assim, né? Sim. Não suportam. Então, se você é uma delas, acho que Não já é a para sua por série. aí, né? Não tem é a como sua ver muito. série. Ele flerta muito com as teorias da física, né? Pra tentar extrapolar algumas coisas que hoje em dia não se sabe, mas aí eles tentam. O que eu queria falar realmente é que acho que essa série, talvez não só ela, né? Mas eu acho que uma coisa que é bem importante é que ela. Acho que é uma série que provou que é possível fazer coisas muito, muito da hora, assim, coisas muito fodas mesmo na TV. Não precisa ser aquela coisa meio mal feita, né? Que fica aquele 3D horroroso, ou que nada acontece, né? Tipo, não tem dinheiro pra fazer os efeitos, então nada acontece. Nada acontece, Então, não, exatamente. assim, tipo, Não se é você quiser... Smallville que o cara, tipo, né, claro que ela corria só e aparecia do outro lado. Ele só desaparecia, né? Quando Desaparecia, muito, né? aparecia. Quando muito, é. Então a série E... é bem focada nos efeitos especiais. Os efeitos especiais são bem legais, assim, pra... Então, quem quiser checar o piloto, né, o primeiro episódio, já vai ver que o piloto mostra bem, assim, vai acontecer muita coisa, várias cenas bem, até esdrúxulas, assim, né, cenas bem épicas, eu diria, de super velocidade, que causa efeitos com ar, etc. Sim. Então, essa que é uma coisa bem legal, é uma série que mostrou que a TV, hoje em dia, não é mais um cinema de segunda linha, assim, né, tipo, ela pode fazer coisas, obviamente, não tão perfeitas, incríveis quanto os Vingadores ou X-Men, sei lá, mas ainda assim com muita qualidade. A gente até costuma sempre ficar zoando, né, que quando tem um episódio muito épico, com 3D muito bem feito, a gente fica zoando que não vai ter mais nada porque acabou o dinheiro. Acabou o orçamento, né, do próximo, né? Se você curte ação, efeitos especiais e coisas épicas, assim, talvez junto com Legends of Tomorrow, né, que é uma outra série que talvez volte e venha falar no futuro, seja as mais épicas, assim, em termos de efeitos. Sim, em termos de efeitos, com certeza. Tá, eu acho que assim, que a gente pode falar sem estragar a série pra vocês é isso. Então, pra quem que é essa série, né? Eu acho que é uma série pra quem curte em algum grau quadrinhos, super-heróis, superpoderes, em algum grau também que curte ação e batalhas épicas, mas que também tem interesse nessa parte dos dramas pessoais, que é, como a gente falou previamente, é uma parte bem central da série mesmo. Que é, na verdade, você tem como ignorar isso. Que é, na verdade, também uma coisa que vem dos quadrinhos, né? O quadrinhos também não tá livre ali disso daí também. Com certeza ele não tá livre, mas proporcionalmente na série tem muito mais, né? Mídias e mídias, vamos falar assim, cada um trabalha Nosso ponto realmente é mais o gosto de cada um, né? Sim, sim. Você vai achar mais ou menos problemas dependendo do quanto que você curte esse tipo de foco. Eu não vou nem dizer o quanto que você curte, eu acho que é o quanto que você se incomoda, né?
Não, porque hoje em dia eu acho que é isso. Às vezes as pessoas, tipo, eu não gosto de tal série, realmente... foca no negativo. Não, mas cara, tem muita coisa boa. Não, sim. Tem muita coisa boa. Mas tem gente que realmente curte e muito, né? Eu costumo ficar entrando no Reddit lá e a galera surta pesado com os relacionamentos, inventa apelidos pros casais e fica torcendo e faz campanha pro roteirista fazer o casal acontecer. Não, vocês acham que a gente tá zoando? É verdade isso aí. Eu tô rindo de nervoso, cara. Total, né? Não é de graça, não é de nervoso, porque é verdade, é complicado. E fora que então, tem muita coisa tem um fanatismo aí, né? Então se você curte esse tipo de coisa, meu, vai em frente, que essa é a sua série. Né? Essa é a sua série. Não, mas assim, ela quando pensar em The Flash a partir de hoje, pensem em ação, aventura e comédia. Comédia, sci-fi, né? Comédia sci-fi, assim, com certeza. Muita referência ao cânone sci-fi aí, né? Sim. E bazinguesco de vez em quando pelo Cisco. Tem essa. Mas então isso a gente não fala. Então esse é um... Então, depois do break aqui, a gente volta pra falar da série e aí analisando a história e falando de spoilers, falando de tudo que tem pra falar. A gente vai spoiler tudo aqui. Vai falar todo mundo que morre. Vai falar quem morre, vai falar quem é vilão. Casais, vai falar que se formam. Quem forma e quem quebra também, né? Os divórcios, os rompimentos. Quem vai ter filho com quem. Os dores e angústias de cada um. Então, assim, quem não quer saber, não ouve mais. Então é isso. Ok. Warning, spoiler alert. Spoiler alert. E aí, galera, pra quem ainda tá ouvindo, não sei se sobrou alguém aí ainda, mas a ideia agora é falar, como a gente comentou antes, acho que, na verdade, assim, até pra deixar claro qual que é a nossa ideia, assim, é meio que discutir a série, né? Sim. E pra discutir a série não tem jeito, não dá. Tem que falar de spoiler, e então pra quem assistiu, é legal, você depois pode postar comentários e tal, se concorda com a gente, se não concorda, e a gente vai aqui, então, falar do que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos, pontos positivos, negativos, como é que a história se desenvolveu, e acho que é basicamente isso. Então, onde será que a gente pode começar aqui? Eu acho que a gente pode começar falando do vilão, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente evitou, a todo custo, porque de fato ele demora muito pra ser revelado. Demora e ele é essencial e ele é, assim, uma revelação bombástica, assim, que se você souber antes, eu acho que pode estragar bastante a série pra você. Então a gente tem o Flash Reverso, né? Eobard Thawne, adoro o nome dele, Eobard. É o Eobardo, né? É o Eobardo, exatamente. Quem é o Eobardo? O Eobardo veio do futuro, roubou o corpo de alguém. Ele roubou o corpo do Dr. Wells verdadeiro, né? Do Wells verdadeiro, que vai garantir muita confusão no futuro. Acho que essa é uma coisa já curiosa de falar, né? Eu não sei o que você acha dessa plot aí, assim, essa história de roubar o corpo do cara, né? Tipo... estranho esse negócio. Não sei se eu entendi pra que eles fizeram isso. A gente fala roubar corpo, mas na verdade é assumir a identidade. Né? Sim. Deixar claro, ele acaba matando o verdadeiro. Né? Ele mata o verdadeiro e o verdadeiro já era um cientista e já tinha todo um histórico relativo àquilo que interessava a ele, que era obter uma forma de poder voltar pro tempo dele. Ele tá perdido nesse tempo atual, né, o Reverso. Sim, ele quando volta pro passado, a gente fala o que ele faz? Fala, né? Tá me spoilando, né? Spoiler tudo, mano. Nem eu sei o que ele faz. Ele mata a mãe do Barry, né? Nossa senhora, eu não sabia disso. Então você esqueceu, né? Né? Apaguei da minha mente. Realmente ele matou a mãe do Barry. Ele é o responsável pela morte da mãe do Barry. E, ao mesmo tempo que ele é o assassino do futuro responsável pelo assassinato da mãe do Barry, ele é o mentor do Barry, né? Eu acho que isso que é... Você acabou de falar que ele é o Exterminador do Futuro, é isso? Assassino do futuro, eu falei. Presta atenção quando eu falar as coisas, tá? Parece, né? Não, você ouviu o que você quis ouvir, Daniel. Então ele matou a mãe do Barry, né? O cara é meio rancoroso aí, tipo... Ele matou a mãe do Barry porque ele odeia o Barry, na verdade ele odeia o Flash, né?
Assim. Isso nunca ficou muito claro pra mim, o porquê dele odiar tanto o Flash, né? Acho que eles nunca chegaram a trabalhar isso direito. É meio. Talvez fique meio solto. Eu honestamente acho que Eu fica acabo, às vezes, bastante. pegando o que eu sei dos quadrinhos E e meio que transpondo amarrando, ali. né? Tipo. Sim. Mas eu acho que é bem isso. Porque, na verdade, no quadrinhos ele adora o Flash, né? A história é essa, né? Se não me engano, não era isso. Ele é aquela E história. aí, É aquele lance do fã vira vilão, entendeu? então. Aí na série eu não sei se eles chegam a mencionar que ele era fã. Eu acho que Uma das não. versões dele, pelo menos, mas eu tenho. Nos quadrinhos ele mata, né, a mãe do Barry efetivamente. Sim. Tanto que aquelas histórias todas que a gente viu lá de Flashpoint, 952, tem a raiz disso, né? Aham, sim, total. Fica uma coisa meio do tipo, é isso aí, tá? É. Aceita, essa é a motivação dele, whatever. A motivação dele é voltar pro futuro. Porque agora o que não fica claro é por que ele odeia tanto o Barry. Sim, aham. É isso que não fica tão claro pra gente. E o que ele tá fazendo ali é claro também que ele quer roubar a velocidade do Barry, né? Fazer o furto da força da aceleração. Uhum. Porque a força da aceleração que ele tem não é suficiente pra ele conseguir acelerar pro futuro. Exatamente. Né? Flash gosta muito de fazer os 30 segundos maravilhosos, né? Como Assim, assim? é tipo, os 30 segundos finais às vezes valem mais do que um sim, episódio sim. inteiro, né? Às vezes eu tenho essa sensação. O episódio às vezes nem é tão bom, ou assim, é bom, mas não é, né? Nossa, que maravilha. E aí 30 segundos finais você fala, meu, por quê? Entendeu? É verdade. Eu acho que entra aquilo que a gente falou de que a série não é tão focada em sequenciamento entre um episódio e outro. E aí, geralmente, o que vai dar a liga, por assim dizer, né? Entre um episódio e outro, e é o arco principal, é esses 30 segundos, né? Sim. O que, assim, é legal, porque você termina com uma certa hype, você termina querendo, nossa, vou ver semana que vem com certeza. Mas ao mesmo tempo, acho que tem isso que você falou, assim, eu acho que acaba sendo um artifício meio barato, assim, de avançar a história. Avançar, assim, no quesito de avançar, sim, mas aí eu acho que é porque tem aquela fórmula básica do cliffhanger, né? Que não sei como é que se chama em português, mas que deixa o gancho, né? Fazer um gancho. Faz o então, gancho. É o que eu falei, de deixar o cara com a Sim. hype de querer ver o outro. De ver o próximo, sim. Mas assim, você pode fazer um gancho legal sem ter que ficar avançando a plot nisso, né? Sim. Acho que tem muitas séries que conseguem fazer isso bem. Sim. Mas realmente o Flash ele optou. Os roteiristas optaram assim. por isso, né? Tipo, realmente todo episódio vai ter isso. Ainda na segunda temporada isso se mantém. É uma opção artística. Entre aspas, né? Sim. Mas sobre o reverso, acho que o que eu acho bem da hora é o visual dele, né? Sim. Acho que se tem uma coisa que essa série tem acertado, sim, talvez nem sempre, né? Nem sempre. Eu ainda acho que o Flash podia ser mais vermelho, mas isso sou eu. Ou você poderia calibrar seu monitor melhor, né? Pode ser também isso, não sei. Você ouvinte, o que você acha? O Flash poderia ser mais vermelho ou eu preciso calibrar o meu monitor? Fica a dúvida aí. Não, vamos deixar a dúvida pra eles vão responder pra gente. Sim, acho que vamos ver o que eles acham. E a roupa dele é muito legal, ele é literalmente Flash reverso, né? Ele é o que o Barry tem de vermelho, ele tem de amarelo. Os olhos vermelhos, né, dele dão aquele look vilão mesmo. E ele vibra, né? Ele vibra o tempo inteiro. Ele vibra o rosto, ele vibra a voz, ele quase nunca aparece, né? Um dos poderes dos velocistas nessa série é modificar a voz, né? É modificar a voz, sim. Assim, o que dá pra dizer é que é bem legal, assim, né? Porque eu acho que ele, principalmente no início, né? Quando ainda não se revela quem ele realmente é, sim. Ele se mostra um vilão bem badass, assim, né? Um vilão bem fodão, assim, que você fica meio assim... Apreensivo, né? Porque ele realmente é muito mais poderoso, né? E pelo menos inicialmente, né? Sim. E ele vibra a face dele e ele tem a voz que você não tem como saber a questão do poder dele acaba sendo até o que é a cerne da série, né? Que é o entendimento dos poderes, né? Ele tem muito mais experiência enquanto velocista do que o Barry teve até agora, né? Exatamente. O Barry tem um potencial, sei lá, infinito, por assim dizer, mas ele não desenvolveu ainda. O cara tem mais experiência e não tem jeito. Os vilões, assim, o que é legal também da série é que ela traz os vilões que vêm dos quadrinhos também. Ela tem, acho que, pouquíssimos, se não disser nenhum, eu acho que... Vilão que não tem uma referência comics, né? Assim, uma referência a quadrinhos, né?
Eu, Sim, honestamente, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar de nenhum que não apareça em alguma forma nos quadrinhos. Se pá, não tem mesmo. Eles têm algumas coisas que são bem diretas, às vezes, né? E aí, uma coisa que antes de a série estrear, né? Pelo menos eu pensava isso antes, assim, e ficava assim, ah, nossa, será que eles realmente vão colocar os vilões do Flash, né? Porque o Flash é conhecido por ter vilões, assim, Sim, meio classe B, eu vou dizer, né? Vilões sim, que são meio engraçados, né? sim. Tipo, Capitão Boomerang, sabe? Umas coisas que se você colocar num filme do Batman no Mano, mas por que o cinema... Capitão Boomerang é engraçado, meu? Ah, velho, Cara, ele é meio engraçado, velho. mano, você não riu dele na série, você não vai rir dele no Suicide Squad, mano. Mano, Isso agora você vai ficar qual que é o aí. poder? Qual que é o seu poder? Jogar bumerangue, tá Jogar ligado? bumerangues, mano. No Mercenário, qual que é o poder dele, velho, da Marvel? Qual que é? Acertar as Mas o coisas no mercenário é uma jeito? merda também, né? Ah, Mas é. não, mas assim, o que o Flash tem nos quadrinhos que foi sempre. Sempre veio muito do personagem, que é a galeria de vilões, né? E é esse o termo, né? A galeria de vilões. Uhum. Né? E essa galeria ela sempre foi muito relevante pro personagem, né? E eles trouxeram alguns dessa galeria de alguma forma ou de outra. A galeria em si não foi formada na série, né? O que eu acho que é uma pena, e até por conta da série não trabalhar essa questão de arco. Poderia Eles ter muito mais coisa. vagamente, né? Talvez. Não, poderia ter muito mais coisa, acho que Aham. com relação assim, a ter uma galeria de vilões, sabe? Eu não sei se era, acho que é na primeira Uhum, temporada que sim. tem, né, o Capitão Frio, em português. E ele se junta lá, o Heatwave, e tem aquele outro cara lá também que ele se junta. E na verdade o Capitão Frio ele surge, ele aparece, depois ele aparece de novo, e quando ele aparece de novo, ele faz o Cisco criar a arma do Heatwave lá, que é o Onda de Calor, não sei como é que é o nome dele em português, cara. Ele é o cara do foguinho. Ele é o cara do foguinho, da arminha de foguinho, né? Então eles não têm poderes, né? Exatamente. Eles são dos poucos vilões que não têm E poderes, são. eles têm armas. Isso, e ele é. O Capitão Frio é um dos únicos que consegue tá ali equiparado, né, ao Barry, porque a arma dele surge como uma medida, né, Anti-Flash, né? Anti-Flash, exatamente. Feita pelo Cisco, né? Que se arrepende depois. O Captain Cold, né? O Capitão Frio, ele vira um personagem recorrente. Sim. Ele Depois vira volta quase... no Legends of Tomorrow como personagem principal. Ele volta na segunda temporada do Flash, volta no Isso. Legends of Tomorrow como principal. Eu acho que dos vilões do Flash, ele é um dos mais sagazes, assim, Sim. né? Faz Ele parte chega, inclusive, a fazer pactos com o Flash, bem duvidosos, eu diria. Porque ele consegue descobrir a identidade do Flash, né? Ele é um dos... Não vou dizer pouco, né? Porque eu acho que não é pouco, mas ele é um dos vilões que tem certeza da identidade do Barry enquanto Flash, né? Talvez uma questão que sempre me incomodou na primeira temporada, em algum grau na segunda, é a moralidade do Barry Allen, Sim. né? Acho Ela que é bem flexível, agora a gente tá ali né? bem livre pra falar disso, né? Ela é bem flexível, né? Ela é bem O que flexível. acontece, né? Então ele captura os vilões e bota numa prisão lá no Star Labs e eles ficam lá, né? Eles não são julgados. Sim. Eles não têm... Não tem banheiro, não tem banheiro, não tem restaurante, não tem banho de sol. O cara tá dentro de uma jaula presa dentro segundo qualquer acelerador de legislação partícula. moderna, seria considerado tortura, né? Se isolar a pessoa de estímulo. Isso eles conseguem corrigir na segunda temporada, assim, bem por cima, né? Sim. Só pra gente também finalizar também, assim, os vilões, esses que a gente falou são mais de destaque, porque eles têm mais relação com o próprio Barry, mas como a gente já falou antes, cara, tem sempre toda semana um que eles tragam, assim, como homenagem, né, que acaba sendo uma referência à série antiga, que é o Trickster. Sim. Né, que é o Mark Hamill. O Mark Hamill excelentíssimo, né, mas eu não consigo mais desvincular o Mark Hamill como Joker, como Coringa, velho. Pra mim ele tá muito marcado. Principalmente já até esqueceu que ele é o Luke Skywalker, né? Já até esqueci que ele é o Luke Skywalker. Secundário o negócio. Exatamente. Ele faz uma interpretação Coringa ali. Bem coringuesca, né? Ele tá bem fazendo piada o tempo inteiro, dando risada. E a risada dele é muito característica, né? Fica muito vinculado, assim, né? A risada. É bem difícil de tirar isso do cara, né? E eu acho da primeira temporada um dos melhores episódios, o episódio do Trickster. Ele é um vilão que não tem poderes, então ele se utiliza de várias artimanhas e armadilhas.
E obviamente o Barry cai nas armadilhas. Cai nas armadilhas. Ele é meio que em fazer besteira. Especialista mesmo. Ele é o vilão legado, né? Porque ele foi um trickster e ele tem um trickster novo, né? Que aparecendo naquele momento, né? Ah, sim, verdade. E aí tem toda essa questão do legado do vilão, né? Uhum. Além do trickster, a gente também tem o Grodd. Grodd, que é o Grodd, mano. Grodd... É o Gorila Grodd, né? Mano, é o Gorila Grodd. Velho, Grodd e demais. Que eu tava falando dos vilões... Nossa senhora, Grodd... Os vilões esquisitos do quadrinhos, esse é um dos que eu tinha certeza que nunca ia ter, né? Tipo, eu falei, mano, nunca vai ter um gorila numa série de TV. Exatamente. Um gorila telepata. Gorila telepata. Aliás, né, a gente sempre brincava, né, que a gente tava esperando pros treinadores lá passarem a pasta de manteiga de amendoim pra gente ver o gorilão mexendo a boquinha, né. Quando eles anunciaram que ia ter o Grodd, eu comecei a ficar com medo, né. Mas será não. que eles vão ter orçamento? Ou vão colocar um gorila ou um boneco lá, né, tipo... Sim, não, mas não, cara né, fantasiado, né. O Grodd é CG, o Grodd ele tá também O Grodd ele tem acho que uma origem bem diferente. Acho não, eu tenho certeza. Ele tem uma origem bem diferente do quadrinho. Eles tentaram ligar ele ao vilão, né? Na série. Eles tentaram corrigir isso depois, aí já não tem segunda temporada, né? Não, sim, mas ele é introduzido como um experimento lá, né? Sim, ele é introduzido como um experimento. Nesse sentido, eu digo, que ele é ligado ao vilão principal. Sim. Acaba quando no quadrinhos não tem nada a ver com isso, apesar dos poderes serem parecidos mesmo, né? Sim. O Grodd da série é quase como se fosse o Grodd antes dele ser o Grodd, né? Porque ele ainda nem domina os poderes dele, né? Ele ainda tá meio que entendendo o que tá acontecendo. E ele ainda tem aquele vínculo, né, com Elsa ainda, né, de ser o cara que cuidou dele. Ele ainda não tá num estado odeio a humanidade como o Grodd do quadrinhos né? Uhum. Com aquele status de superioridade que o quadrinhos tem. Uhum. Ele realmente é mal poderoso, né? No quadrinhos ele tem... Cara, quadrinhos todo mundo é. Sim, mas ele tem uma nação lá, né? Sim, ele tem todo um background diferente aí, né, nos quadrinhos em relação aos poderes e habilidades dele e tudo mais. E realmente nos quadrinhos parabenizar os caras terem colocado o Grodd, porque realmente o Grodd ele é importante nos quadrinhos, ele é um vilão principal. Ele acho que ele é o... Cara, eu arrisco dizer que o Grodd é o Coringa do Flash, assim. Em muitos aspectos, velho. Ele é, sei lá, eu não vou dizer que ele é o Coringa, vai. Eu vou dizer vilões, que não. Eu vou dizer que ele é o Bane do Flash, vai. O Coringa é o Flash reverso, vai. Vamos dizer assim. Que é o antítese de tudo que ele faz. Hã? Coringa é o Flash reverso. Coringa é o Flash reverso e o Grodd é o Bane. Mas sei lá, bem legal realmente o Grodd. Ficou muito bem feito. Sim. Tipo, não dá pra negar. Apesar de talvez não ter tantas cenas quanto a gente gostaria. Sim. Ele é muito bem feito, assim. A textura que eles conseguiram colocar, né, não parece que ele é um boneco 3D horroroso, assim. Ele realmente parece que é um gorila mesmo. Um gorilão tacando terror em Central City. Central City, né? Sim. Isso é legal. A série tem honrado muito, né, essas origens Sim. do Flash dos quadrinhos, né? Dessas coisas que são realmente mais aventurescas. Que são coisas mais light, né, eu diria. Coisas mais suaves. Ao contrário das coisas tipo Arrow, tipo Batman Begins, que tenta ser muito sério, né? Sim. E aí também entra a questão do professor Stein e do Ronnie, né? Que aí também já é uma parte que era pra ser pesada, né? Quando a série começa, um dos rancores, né, vamos chamar assim, da Caitlyn é o falecimento no acidente do noivo dela, que é o Ronnie. E aí a gente vai descobrir depois que o Ronnie, na verdade, foi... Não morreu. Não morreu, ele foi fundido, né? Podemos colocar assim, com o professor Stein, que tem a matriz do Firestorm. E que a série nunca deixou claro o que é essa matriz do Firestorm. Né? E Firestorm eles colocam como uma sigla. Sim, é o projeto Firestorm lá, né? Sim, nunca deixou claro o que era isso. Ele tava por algum motivo. É o nuclear em português, né? Sim, ele é o nuclear em português. E na verdade o nuclear é o que ele faz, né? Ele não faz nada além disso na série. Isso eu acho que é a maior falha do personagem. Eu acho que a introdução do personagem foi interessante, com a questão do conflito do poder, com a questão de controle do poder, de ter que precisar de um aparato pra regular ele.
né, até mesmo a caracterização dele, isso até aí é ok, né? A cabeça pegando fogo, o Star entrando na cabeça dele e tudo mais. Mas eu acho que eles pecam muito com a questão dos poderes dele. Até pra contextualizar, o nuclear dos quadrinhos, ele tem o poder de transmutar qualquer matéria que não seja orgânica, né? Sim, E qualquer só matéria é um que não poder seja- absurdamente Sim, forte. ele pode, né? ele pode pegar, simplesmente ele pega uma bala e transforma a bala em água. Pode pegar um prédio e transformar em gelo, sei Ele lá. faz o que ele quiser, meu. Ou fazer Ele ficar faz o em que ele ar. quiser. Enfim, o poder dele é muito flexível, ele pode Isso. fazer muita coisa. E ele Realmente acaba. na série talvez fosse meio difícil fazer. Realmente talvez ficasse muito exagerado comparado com os outros poderes. Mas ainda assim, realmente faz uma Ele falta, porque o jeito faz. que eles fizeram, ele é quase que um tocha humana, E né? ele é o Tocha Mono da promoção. E ele acaba, tipo, eles acabam falando, eles citam da transmutação em vários momentos. Mas nunca aplicam essa transmutação dele. Sim. A gente Ele ainda é tá um- esperando isso. eu tô esperando ele fazer alguma coisa a mais do que ficar absorvendo bomba nuclear. O personagem, eu diria que ele melhora bastante na segunda temporada por questões. Não Né? sei o quanto que a gente vai spoiler a segunda temporada aqui, né? A segunda não vamos spoiler, não. Deixa a segunda pra lá. Não vou, realmente acho que não vale a pena, mas eu acho Mas que eles o que melhoram vale a pena bastante. mencionar é que melhora, porque eu acho que eles honram muito a parte dos quadrinhos que é legal, que é a questão da dupla identidade, né? Sim. Que eu acho que na época que era o Ronnie, acho que não era tão legal, eu achava, assim. Acho que talvez o Ronnie não fosse um personagem tão legal, cara. Realmente não era mesmo. Não tinha tanto conflito, sabe? Eles não abraçaram essa coisa que é bem importante do personagem original. Não A tinha. gente não tem os poderes, mas pelo menos eles fizeram direito essa parte aí depois, né? Sim. Acho que a gente podia começar a falar do arco principal mesmo, assim, né? Você acha que foi legal mesmo? Você acha que fechou direito? Eu acho que assim, meio que também pra gente não estender muito mais a conversa até, e também deixar um pouco aberto, né, pro pessoal questionar e a gente poder falar aí nas nossas páginas e tudo mais. O arco, assim, eu acho que ele não ficou tão bem amarrado. Ele começa de um jeito, ele varia bastante. Ele tem umas certas linhas em alguns momentos. Ele tem uma linha em alguns momentos que não segue. Sim. E chega no final, meio que, né, o final da temporada é um negócio mó absurdo que eu acho, sei lá, eu acho que não fica muito condizente com aquilo que a gente estava vendo. Eu não sei se eu cheguei a sentir isso. Eu acho que foi bem épico o final. Não sei, pelo menos isso você deve ter achado. Ele foi épico no sentido do que aconteceu, assim, de, né, ter um mega evento ali e ele tem que responder aquilo. Mas eu não consigo ver assim como um grande desenvolvimento aquilo, entendeu? Eu acho que é mais uma consequência das coisas mal pensadas dele do que algo que estava sendo construído para chegar num ponto, entendeu? Entendi. O que eu acho dessa série, que é um ponto forte comparado com El e algumas outras séries também, eu sinto que ela é muito mais planejada. Eu sinto que a temporada realmente tem um eixo ali que foi planejado desde o início, ao contrário de algumas outras que você vê que os caras vão mudando, eles começam a fazer grupos focais para ver eu acho que essa é a principal coisa que a gente sente de diferença quando a gente compara com algumas outras séries, é que parece que o roteirista não tá escrevendo baseado naquilo que ele leu no Reddit. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele não tá seguindo a onda do Tumblr pra poder fazer desenvolvimento do personagem. Entendeu? Ele tem mais um trabalho assim, ele mais... realmente começa com a história da mãe dele, começa com a história de ser assassinado, você descobre que é o Flash Reverso, e vai seguindo isso. Não tem do nada mudou o romance. Realmente, o único conflito eu só acho o amoroso problema no segue... final, entendeu? Relativo a isso. Acho que esse que é o maior problema, só isso. Não o desenvolvimento eu acho muito em si. épico, que ficou acho que realmente muito bonito, o episódio, não sei se é o penúltimo ou o último, que ele realmente volta no tempo pro momento que a mãe dele morre. Acho que era o último. E tem aquela batalha que é muito foda, né? Tipo, sim. Que em tese não dá nem pra ver o que tá acontecendo, né? Sim. Só em câmera lenta. E ele realmente tá prestes a salvar a mãe dele
E ele mesmo, só que a outra versão dele fala pra não. É, a Não só versão futurista dele não... que tá lá no evento, né? Sim. E eu achei especialmente foda, assim, Que isso tem a obrigação de aparecer na quinta temporada, né? na quinta temporada. Sim, porque todos os eventos eles acontecem 5 anos depois que o Flash apareceu, né? É, sim. Vai acontecer tudo de novo e a série retorna pro início, né? A série entra em loop. É, que a gente já, né? Eu acho que o Eobard tem mais um motivo pra voltar, né? Uhum. Mas acho que nesse sentido eles amarraram bem. A gente fica falando dessas questões de dramas e conflitos. Uhum. Eu achei, assim, dentro das possibilidades que a CW costuma fazer, muito forte, assim. Eu nunca senti isso no Arrow, por exemplo. Deles fazerem um episódio que eu realmente fiquei emocionado com uma questão dramática. Ah, sim. E esse episódio que ele não salva a mãe dele porque ele mesmo pede, eu achei realmente incrível, assim. Termina tudo lá, né? Acho que a morte do Reverso é por conta de que o É namorado Isso. da Iris lá, Que da aí Iris, entra na parte de ficção científica que todo mundo adora, que é viagem no tempo, e timelines, né, linhas do tempo, e enfim, tudo que... sempre dá margem pra discussão e bate-boca, pra ver se é verdade ou não, que faz sentido, né? Que aí nós temos o namorado da Iris, e aí o namorado noivo, quase noivo, marido, né? Já, né, caso morando junto, e ele é o... como se diz, um antepassado do Eobard, né? Aí ele Antepassado acaba... longínquo, né? Porque o Eobard é tipo 2100 e alguma coisa, né? E aí ele E aí a forma que eles encontram de matar o vilão é matando o descendente dele. Ele se sacrifica, né? Isso na verdade eu acho uma coisa ruim, né? Porque aí acaba, tipo... Na verdade, ninguém derrotou ninguém ali e ainda causou um negócio absurdo, né? O Barry é um incompetente, né? Literalmente, né? Porque não só não derrotou o vilão, como ainda gerou toda aquela coisa em cima da cidade pra destruir a cidade, né? Ele gera uma brecha no espaço-tempo ali, né? Sim. Que só é explicada depois, né? Espaço-tempo dimensional, né? Porque né? Tem essa. Tem essa, né? Mas, assim, podia ter tido uma batalha mais incrível, e aí talvez ele ganhar na porrada mesmo, talvez sim. Mas ao mesmo tempo foi legal o que eles fizeram de ter coragem de matar um personagem de um jeito assim épico e pelo menos não é que nem algumas outras séries que os personagens morrem em volta a todo momento, né? Então realmente foi uma morte importante, assim, sabe? Não Sim. foi à toa. E eu realmente sinto que os caras tinham isso planejado, assim. É óbvio que não tem como provar, não tem como saber, mas dá pra essa sentir, sensação, assim. né? Então, eu acho que, assim, dá pra parabenizar os roteiristas nisso, assim. De não ser uma série no improviso, sabe? Né? Não, mas a gente vai ter que fazer esse episódio mesmo, não vai ter jeito. Não tem como fugir. Episódio especial de 5 horas. 5 episódios especiais, na verdade. Né? Mas eu acho que eu queria ainda comentar mais uns pontos que eu acho, no meu ver, meio negativos no Flash. Acho que a gente falou tanta coisa boa já que eu poderia ficar falando um monte de coisa negativa que não tem problema, né? Olha, depende. Eu acho que tem algumas coisas que são repetitivas, a gente até comentou vagamente, né? Essas conversas motivacionais, a forma como ele vai vencer o vilão se repete demais. Você realmente tem a impressão de que o Barry esquece as coisas, porque ele tem que de novo ser convencido. Ele já correu tão rápido quanto talvez, mas ele de novo se duvida de si mesmo. Eu acho que eles podiam tentar ser um pouco mais criativos nas resoluções dos combates, sabe? Não custa nada sentar numa sala lá, os roteiristas, e pensar um pouco além disso, né? Ah, com certeza. Isso eu concordo. E, assim, aí também acho que vai um pouco da questão de gosto, não sei se você vai concordar comigo, de que eu preferiria que a série fosse mais contínua e dinâmica entre os episódios. Que realmente um episódio acaba e o próximo começa mais ou menos onde terminou. Sim. Essa coisa de que acontece eventos isolados e aí depois acontece outro evento e as coisas ficam meio soltas, não sei se favorece muito. E o fato de ser 23 episódios, eu acho que isso vai pesando depois de um tempo. São 23
vilões que vão Sim. aparecer, e são 23 combates e resoluções Sim. que eles vão ter que inventar, as coisas começam a ficar um pouco repetitivas. Sim. Uma coisa assim, uma grande crítica minha, pra quem eu acho que vai começar agora não vai sentir, mas pra quem já viu, que acompanha a série em tempo real, são os hiatos que são ridículos na CW. Ah, sim. Meu, é hiato de 2 semanas, aí passa 3 episódios, hiato de mais 3 semanas, passa mais 2 episódios, 1 semana, aí passa mais 3 episódios, aí mais hiato de 3 semanas, meu, e esses hiatos eles são muito cansativos. Pra quem vai fazer binge watch no Netflix, não vai ótimo, nem, né? Não vai nem ver saber o nada. que acontece, que isso existe, mas pra gente que acompanha a série em tempo real, Eu confesso que eu me incomodo talvez um pouco menos que você, até porque acaba vendo muita série, às vezes tem um break, até ajuda, né? Até ajuda bastante, isso eu concordo, mas eu tenho um problema às vezes que tipo, eu já nem lembro mais o que tá acontecendo pro próximo episódio, entendeu? Sim, isso é meio chato. Eu posso dizer isso pelo Agents of S.H.I.E.L.D., que se não fossem eles fazerem no retorno do mid-season aí uns 5 minutos de retomada, tinha coisa ali que falava, tá, saquei. Porque, cara, você passa 2 meses sem falar da série, e em 2 meses, meu, já vi 5 séries, tá ligado? Não é muita coisa. Em 2 meses eu assisti, sei lá, DS9 inteira, entendeu? Então não dá. Mas essa assim é uma coisa, acho que pode ser minha. Que é outro efeito colateral de ter 23, né? Porque eles vão produzindo mais episódios durante. Sim. Então, talvez ter um formato menor também ajude até nisso. E você vê que as séries de 12 episódios, elas costumam já ter agenda feita já, né? Sim, já tem a agenda feita e o roteiro feito, né? Você sabe como que ela começa, assim, ela tem uma programação assim de como que ela vai acabar. Não é o caso do Flash, mas assim, falando de uma forma geral, às vezes, né, você percebe que, tipo, os caras meio que mudaram no meio da temporada por alguma coisa e não fica muito claro aquilo por que eles mudam. Mudou a direção, mudou a direção da história, vamos dizer assim. Sim, por assim dizer. Assim. E é isso. Mais alguma coisa que a gente possa finalizar aqui do Flash? Acho que a gente falou de todos os tudo, principais né? pontos positivos e negativos. A gente não falou tudo, porque também não dá, né? Não vamos ocupar a vida de vocês só com o nosso podcast. Como a gente disse no começo, a ideia é que a gente traga discussão. Então, se você ouviu, gostou, por favor, compartilhe aí. A gente está com a página já do Facebook. O podcast também vai estar disponível aí de outras formas no SoundCloud. A página do Facebook é o facebook.com/inseriepodcast. Podem ir lá, a gente vai sempre colocar as agendas, as publicações, os comentários, mandarem mensagens, tudo isso aí a gente vai acompanhar, que essa aqui é a nossa vontade, a nossa ideia. Coloquem lá, escrevam a sua mente lá, deixem lá o que vocês acharam. Pode que vocês xingar gostaram. a gente. Pode xingar o Daniel, não tem nada elogia o Nelson, fala assim, nossa, o Nelson é muito legal, um cara muito legal, gostei muito da voz dele, Daniel é um chato, pode falar também lá. A voz muito sexy, né? Por favor. Muitos loves pra mim, muitos gri pro Daniel, pode deixar lá. Gri, né? Eu gosto do gri, cara, acho legal, gri. Enfim. Mas é isso mesmo. Né? Porque assim, essa ideia de falar os spoilers também é um pouco para abrir alguma discussão. Isso, a gente quer que vocês participem também. Não acho que o que a gente falou é a verdade absoluta. Nunca. Dá pra interpretar de várias formas. Sim. Os pontos fortes e fracos de cada série, ou mesmo filmes e outros tipos de coisa. Né? Isso, então fica aqui o Em Série. Tragam as suas ideias aí nas páginas do Facebook e acompanhem os próximos episódios aí, que a gente vai trazer no próximo já o The Expanse. É uma série de ficção científica, a gente vai manter no tema. E é isso aí. Então beleza, galera. Falou aí. Falou, gente. Até a próxima.